queremos avisar que no dia 7 haverá batismo. E não era bom batizar sem um discipulado. E eu vim quinta-feira para isto e não teve, porque a única candidata que estava aqui na quinta era a Nicole. E houve uma falta de informação, e eu esperando o candidato lá, e ela esperando chamar. Eu esperando o candidato, ela esperando chamar, e terminou o culto e nenhuma coisa nem outra aconteceu. Na próxima quinta-feira, não precisa ficar, 7h30 já pode subir. Se eu não estiver lá na sala, pode me esperar lá em cima, viu? Se for uma só e quiser uma outra irmã ou irmão acompanhar, é bom fazer isso. Mas os candidatos que forem batizar, é bom participar dessa instrução. Mateus, capítulo 6, versículo 24. O ensinamento de Jesus, ele nunca envelhece. Quanto mais tempo passa, mais atualizado ele fica. Essa é a diferença dos ensinos ministrados por Jesus em relação aos outros. Os outros envelhecem, perdem a validade, porque são ensinos de homens, mas os de Jesus são diferentes. Esse texto é extremamente conhecido, nós já falamos dele mais de uma vez, e agora nós vamos trazer aqui um estudo sobre a proposta de Jesus. Jesus está falando para uma multidão, com todos os tipos de gente que lhe ouviam. E entre tantas coisas, entre todas as coisas importantes que Jesus falou, era impossível que ele não falasse sobre dinheiro. Era impossível que ele não defendesse o nome de Deus. Era impossível que ele não desse uma pincelada na questão da idolatria. Porque esse texto que eu vou ler, Jesus, ele aborda a questão da adoração, das nossas prioridades, e, ao mesmo tempo, ele insere aqui uma defesa de que nós não devemos ser idólatra. Nós não devemos ser idólatra. E os irmãos sabem, no meio do seu povo, em todos os tempos, sempre houve idólatras. Sempre houve idólatras. E aqui Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Senhor é aquele que tem prioridade sobre a nossa vida. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não, aí Jesus vai ser mais claro agora, porque ele já podia ter dito isso no começo, mas Jesus é claro, ele é didático, sistemático. Ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon, e as riquezas. No Antigo Testamento, os judeus, no tempo em que se tornaram idólatras, eles invocavam a um Deus das riquezas.
Todas as vezes que eles eram abençoados em suas colheitas, eram abençoados nas suas terras, eram abençoados nos seus negócios, a tendência dessas pessoas era ser injustas e dedicar esta prosperidade a esse Deus, que agora eu não me recordo o nome. E eu penso que foi baseado nisso, e no conhecimento que Jesus tem do homem, que ele não podia deixar de abordar este assunto, porque tinha pessoas lá que o ouviam, que aquela palavra era uma denúncia direta na vida daquelas pessoas, que, como dizia o profeta Isaías nos seus primeiros 5 capítulos, esse povo me honra com seus lábios, mas ele adora outros deuses. Esse povo me honra com seus lábios, mas oferece bolos à rainha do céu. Esse povo me honra com seus lábios, mas oferece os seus filhos em sacrifício aos deuses das nações. As pessoas, o seu povo, o povo que ele resgatou, que ele chamou, praticou isso por muito tempo. Chega uma hora que Deus diz lá no final, lá antes do capítulo 40 de Isaías, ele diz assim: eu estou cansado do sangue de bode, sangue de touros que vocês oferecem, eu não aguento mais o culto de vocês, porque vocês não me honram. E a Bíblia está cheia dessa denúncia. O próprio Samuel disse para Saul: Deus não se agrada do sangue de touros, Deus se agrada em que se cumpra a sua palavra. E tem uma coisa que Deus deixou como diretriz, como princípio para o povo judeu e para a sua igreja, que é não tomar o seu nome em vão. Não terás outros deuses diante de mim. Deus exigiu uma adoração exclusiva do seu povo, de todos aqueles que se chamam pelo nome do Senhor. Todos aqueles que se chamam pelo nome do Senhor. Por mais que a gente diga, por mais que a gente fale, nós nunca vamos resolver esse problema na vida da igreja, porque a igreja hoje e nos tempos passados também era da mesma forma, as coisas não mudaram. Aonde tem homens, tem essas dificuldades. Nem todas as pessoas, e eu acredito que hoje aqui estão só os escolhidos. Eu acredito aqui só tem gente salva e comprometida com Deus, aqui, ali e aqui. Eu acredito nisso. Mas a igreja, no geral, estou falando aquele geral, o geralzão. Daqui uns dias vamos ter aquele cultão geral, bonito. Gente se abarrotando aqui pelos bancos. Eu estou falando desses ajuntamentos aí. Falando dessas festas aí. Vem gente de tudo quanto é jeito, irmão. E oxalá que todos fossem comprometidos com Deus, né? Que todos fossem crente do pé vermelho, que nem fala lá no Paraná. Crente pedra 90, que não abre mão de servir a Deus. Mas qualquer um pode entrar por essas portas e sentar aqui. Mas nós estamos aqui porque nós fomos chamados por Deus para servi-lo. Nós estamos aqui porque tivemos nossos pecados perdoados. Nós estamos aqui porque fomos santificados. Nós estamos aqui porque
Ele nos deu o Espírito Santo para clamarmos Abba, Pai. Foi por essa razão que nós estamos aqui. Porque, se de outra forma, hoje nós teríamos a igreja lotada, porque é um feriado. A não ser que tenha alguém que tenha ido pagar a promessa. Mas nós já estamos pagando aqui. Estamos pagando não. Estamos sendo gratos a Deus por aquilo que Ele nos fez. Porque nós nunca vamos pagar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós nunca vamos pagar o céu aonde vamos morar. Nunca vamos pagar. Por isso nós estamos aqui. Aí Jesus diz assim: olha, ninguém pode servir a dois senhores. O servir aqui está falando de um escravo. Doulos, no grego. E o escravo, ele valia a mesma coisa que vale um litro de álcool gel. Há um tempo atrás foi anunciado na internet, lá no Oriente Médio, naqueles países ali do Talibã, essas coisas, aquela região ali. O marido estava oferecendo a mulher por um camelo. Por um camelo. E é comum eles oferecerem os escravos por coisas. Por isso o escravo não valia nada. Escravo não era ninguém. O escravo, o seu objetivo era servir. Primeiro servir ao Senhor, depois resolve o problema dele de comida, de tomar banho, dessas coisas. E Jesus está falando de servir. O escravo, ele não era ninguém, ele era uma coisa, ele era um objeto que poderia ser comprado se o senhor do escravo não gostasse do seu trabalho, levava ele para o mercado de escravo, lá para onde se vendia os escravos, tinha lá o atravessador, que sempre houve no mundo os atravessadores, e quem dava mais, comprava aquele escravo de volta. E se o outro não gostasse, passava um tempo com ele, levava de volta. Ele não era nada. Era um objeto que podia ser comprado. O Senhor podia fazer qualquer coisa com ele, não era crime. Tanto homens quanto mulheres. Todo o seu tempo, o tempo do escravo era para o seu senhor. Não tinha esse negócio, eu vou me cuidar para... Não. O negócio era servir ao seu senhor integralmente, 24 horas por dia. O escravo não tinha sonho. Quem me dera. Não tinha. A gente não consegue conceber isto. Essa condição, porque vivemos numa outra sociedade. Mas o escravo não tinha sonho, o escravo não tinha futuro. Eu vou estudar para sair dessa vida. Não tinha esse papo, tinha essa conversa. Era servir. Uma vez escravo, escravo para sempre. Não tem esse negócio, o meu filho vai nascer, vai deixar, não, vai continuar escravo. O filho do seu filho vai ser escravo. Quando Jesus pregou essa palavra, funcionava dessa forma. E até nós temos um exemplo na Bíblia de um escravo fujão que se converteu, que foi Filemão, né? Paulo encontrou ele, converteu, confessou que ele servia. Volta para o teu Senhor. É crente, mas volta lá para o seu Senhor. E o apóstolo, nas entrelinhas, assim,
para Onésimo, não bate nele não, cuida dele direitinho, porque agora também tu é crente. Então, naquele tempo já tinha também essa questão. E é difícil da gente entender uma igreja onde que tem o senhor e tem o escravo. Não é? Então, quando Jesus fala essa palavra, ele diz isso. Escravo não tinha vontade própria. Muito diferente da forma pela qual atualmente organizamos a vida em sociedade, nos faz extremamente dependentes do dinheiro. Hoje a gente diz, eu não sou escravo de ninguém. Hoje essa palavra nem passa pela nossa cabeça. Mas você já pensou, já parou para raciocinar, para pensar, para meditar, para refletir sobre em quantas coisas nós somos absolutamente dependentes? Já parou para pensar nisso? Quantas coisas nós, nos dias modernos, na atual sociedade, pelo sistema que o mundo organizou a vida em sociedade, pelo sistema que nós vivemos, que é o capitalista, pelo sistema de consumismo, como nós somos dependentes de uma série de coisas e não conseguimos nos desvencilhar. Não vou falar especificamente de uma, porque a lista é grande. E cada um sabe naquilo que é dependente. Como é que eu devo entender esse texto? Ninguém pode servir a dois senhores. Será que eu posso bater no peito e dizer, eu sirvo só a Jesus, eu dependo só de Jesus, sou dependente de Jesus? Aqui nós temos distintamente dois senhores: Deus, que é absoluto, que é soberano, e temos Mamon, que falava que era o Deus das riquezas. Tinha uma estátua que era dedicada a esse Deus, o Deus das riquezas, o Deus do dinheiro. E a pergunta que eu faço é possível conciliar a nossa vida sem ferir o princípio bíblico de servir somente a Deus, ou a gente cair nesta tentação de servir uma hora um, uma hora outro? A minha vida, a partir do novo nascimento, da nova criatura, a proposta é que nós deveríamos retornar originalmente para Deus como Ele planejou, e sermos absolutamente dependentes de Deus como Ele quer que nós sejamos. Deus quer que nós sejamos absolutamente dependentes dEle. Mas isto também não significa cruzar os braços e deixar Deus fazer. Não, eu vou ficar aqui quietinho porque Deus vai fazer. Não, você tem que estudar, você tem que buscar melhorar a sua vida, desde que isto não comprometa o seu servir a Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Você tem que projetar a sua vida, ter sonhos, fazer planos, buscar melhorar, prosperar, enriquecer, sem comprometer o seu servir a Deus, sem
cumprir o versículo 33 desse capítulo, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Como podemos viver para ganhar o dinheiro sem servir a Mamon? Cada um aqui tem uma cultura, saiu de uma cultura familiar e agregou ao longo da sua caminhada, do seu crescimento como pessoa, agregou outras culturas, foi influenciado por outras culturas. Mas você nunca pode perder o foco, nunca pode perder de vista que, em primeiro lugar, você é servo de Deus. E como servo de Deus, a prioridade é servir a Deus. Eu, particularmente, nunca concordei muito com aquele argumento de dizer assim: pastor, eu estou desempregado, arrumei um emprego, mas como era para não vir na igreja, eu larguei mão. Eu, particularmente, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Se você serve a Deus e é dependente dele, você pode arrumar. O cara pode dizer assim: eu vou te dar um emprego para você trabalhar o pior horário para crente é das 2 às 10. 6 por 1. Aí não tem domingo, não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem Dia dos Mortos, não tem Dia dos Vivos, não tem dia de nada. Você trabalha 6 e descansa 1. Mas Deus é tão grande que, se você acreditar nele, você vai entrar nesse trabalho, e por causa da sua fé, da sua dependência, do seu desejo de servir, Deus vai modificar, vai mudar o seu horário para você servi-lo. Se o seu desejo de coração é estar na casa de Deus, eu acredito muito em Deus. Deus vai fazer isso para você. Deus vai fazer isso para você. Eu conheci um rapaz que tinha problema com emprego. Ele não tinha, assim, aquela qualificação. Mas ele só queria arrumar emprego de gerente, de administrador. Já queria... Eu falei: filho, você tem que fazer uns cursos aí. Você tem que começar como ajudante geral. Você tem que começar como estoquista. Eu não sei como é que é. Tem que começar pegando aquelas caixas, se fosse de trabalho de mercado, se for trabalhar na fábrica, ser ajudante. Aí você vai melhorando, vai estudando, vai fazendo, vai movimentando, vai acreditando em Deus. Mas as pessoas esquecem disso. Só porque não, eu sou filho de Deus, eu vou me... Não, isso não. Tem que se submeter, se não tem qualificação, você vai fazer serviço braçal. Se você tem qualificação, se você estudou, aí você vai trabalhar com a mente, vai trabalhar com a cabeça, vai sujar pouco as mãos. Não que sujar as mãos seja um negócio indigno. Não, tem muita gente que suja a mão que ganha muito dinheiro. Não é, irmãos? Tem problema com isso. Não tem dificuldade com isso, não. Só que você tem que depender de Deus. Você não pode colocar a sua vida naquilo que você... O seu sonho naquele negócio, esquecer de Deus. Eu quero enriquecer, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ter muito dinheiro, eu quero fazer... E às vezes passa privação para poder ter alguma coisa. Mas isso é um castelo de areia. Porque a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo falando sobre isso, ele diz assim, olha, primeiro o apóstolo Paulo diz assim,
1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, assim: tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Parece conformismo, né? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas nós estamos falando aqui de um missionário. É de alguém que tinha uma vocação. Ele está ensinando isso. E aí ele continua e diz assim: ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e ciladas, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Aí ele diz a razão disto: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E o que representa o dinheiro no discurso de Jesus? Representa mamão. Se você está em busca desse negócio, por qualquer razão, por toda razão, naquela política dos fins justificam os meios, ou os meios justificam os fins, eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro, você vai acabar vendendo a sua alma, que pertence a Deus. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que o apóstolo está dizendo: não deixe o dinheiro lhe escravizar. Você é servo de Deus. Mas pastor, eu não pode sonhar, irmão, pode sonhar. Você pode sonhar, batalhar, trabalhar, estudar, projetar, economizar, mas não passa fome para economizar, não. Eu conheci um crente, ele hoje já está velhinho hoje. Cadê rapaz? Está aí? O Pedro. Ele é pedreiro. Eu fiquei lá na igreja em São Paulo, de 73 a 2003. Quantos anos deu? 30 anos. Nesses 30 anos eu vi ele mudar de roupa umas 2 vezes. Não, eu estou falando sério. Eu estou falando sério, irmão. Mas quando alguém estava em aperto e falava assim: vou falar com o Pedrinho. Ele não emprestava dinheiro, ele vendia dinheiro. Uma vez ele falou para mim, pastor, eu tenho na poupança, isso há uns 20 anos atrás, eu tenho na poupança mais de 400 mil. Mas como, Pedrinho? Eu vou fazer meu negócio, vou fazer meus negócios. Não casou, não tem filho. Não casou, não tem filho. Parece que nem gostava muito de mulher. Por que eu estou falando isso? Porque algumas irmãs tentaram, não conseguiram. Chovia, fazia sol, o Pedrinho estava ali na mesma roupa, estava ali na igreja. A metade da igreja devia para ele. Mas olha, valeu a pena. Valeu a pena isso. Era escravo. É disso que nós estamos falando. Você tem que servir a Deus com aquilo que Deus te deu. Não estou falando de você ser gastão, de você ser mais generoso que o normal. Porque tem pessoas que são generosas. Eu estou falando
de você não deixar ser dominado por nada que coloque Deus em segundo plano. É isso que Jesus está dizendo. Quando a gente serve a Deus, Deus não pode ficar em segundo plano na prática da nossa vida diária, do nosso dia a dia. Eu tenho que ter em mente, eu tenho que ter na minha mente, como crente, como salvo, como filho de Deus, como membro da igreja de Cristo, que o que eu tenho não é meu, foi Deus que me deu para mim administrar. E conforme a minha administração, é que eu vou recebendo a bênção de Deus, vou recebendo a bênção de Deus. Eu não estou dizendo para os irmãos saírem distribuindo dinheiro agora para todos que são necessitados, porque isso seria comprar a salvação, e a nossa salvação é pela graça, sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, mas nós temos que não estar preso a esse negócio. Você pode projetar comprar sua casa, você pode projetar comprar seu carro, você pode projetar fazer viagens, pode se divertir, isso faz parte. Você não está abandonando a Deus, não está deixando Deus em segundo plano. Não é isso que... O que a Bíblia está dizendo é que nós não podemos entrar nesse negócio e deixar isso nos dominar, porque isso é o mal do século. Isso é o mal do século. Jesus era um profundo conhecedor da natureza humana. Por isso que ele denuncia: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. As palavras de Jesus inserem aqui na linha de luta contra a idolatria, a defesa do primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim, também é esse. Não terás outros deuses diante de mim. Nada pode substituir o Deus que você serve. Nada pode substituir. Eu não estou falando pelo fato de você vir ou não à igreja, à casa de Deus, mas é uma obrigação nossa de vir, porque aqui somos orientados, aqui nós recebemos a instrução, mas nada pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração, na nossa vida. Deus está acima de tudo. Jesus está dizendo, em outras palavras, que qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus é idolatria. E o dinheiro pode se tornar um ídolo na vida de muitas pessoas. Bens pode se tornar um Deus na vida de muitas pessoas. E se isso não fosse verdade, Jesus não contaria a parábola do homem avarento. O que eu vou fazer, o meu celeiro deu muito, eu vou derrubar esse celeiro, vou construir outros maiores, tudo meu e meu. Há até alguns que dizem assim: nossa, a gente ganha dinheiro tão suado, e o pastor fica falando essas coisas, Tomara que seja suado mesmo. Que Deus abençoe o que você ganha, multiplique 100 vezes mais. Porque aqui eu só estou para abençoar a sua vida. Só para abençoar a sua vida. Eu quero que você seja abençoado. Quero que você seja próspero. Eu não quero aqui que ninguém sobreviva. Que esse negócio de sobreviver não é de Deus. Porque todo dia você tem que matar um leão para sobreviver. Todo dia tem. Não, eu quero que você viva uma vida abundante da bênção de Deus sobre a sua vida. Bênção completa. Para Jesus, a riqueza pode se converter num Deus a quem damos culto e que nos faz cair na idolatria.
Contextualizando para os nossos dias, que não temos a figura do escravo, pelo menos o escravo como objeto, mas nós que vivemos no mundo capitalista, no mundo consumismo, aonde as empresas compram o seu serviço, e você tem que marcar um horário, você tem que dar produção, você tem que algumas obrigações para receber aquela mão de obra. Hoje se nós olharmos ao redor, nós vamos ver que esta denúncia de Jesus continua sendo atualizada, sendo gritante. Vivemos numa época no qual o Deus é o mercado, não é o mercado municipal, o mercado onde ele determina quem é ser humano e quem não é. Aqueles que não têm renda suficiente para entrar no jogo do mercado, não existe. Assim assistimos o abandono ao esquecimento por parte do Estado, dos milhões de pessoas que vivem em situações miseráveis. Os partidos políticos, os governantes, eles incentivam as pessoas a morarem nas periferias das cidades, das grandes cidades. E aí, quando se formam aqueles bairros desorganizados, que você, para construir sua casinha, você tem que fazer planta, você tem que pagar imposto, senão o David vai lá e multa você. Eu quero ver ele lá na comunidade. Vai lá, cadê o projeto? Cadê? Ele vai sair de lá com a quente duas fervendo. Aí os nossos governantes escravizam as pessoas. Quando está pronto o negócio, eles se gabam e pedem voto porque achou que fez uma coisa boa. Você vai ver e vê todos os anos, na época das chuvas, o que acontece com essas pessoas. Eles foram morar num lugar que não pertence a eles, pertence, vou falar que nem os índios, à mãe natureza. Porque a água vem e aquele lugar é do rio. Não existe física que dê explicação. O rio é dessa largura, tem 10 metros de largura. O cara colocou o rio dentro daquelas manilhas, como é que chama? Das tubulações. Colocou o rio naquela tubulação de 1 metro de diâmetro, 2 metros. Quando chove, o que acontece? A água tem que sair por algum lugar, irmão. E para onde vai? Para essas casas. Não tem saneamento, não tem esgoto, não tem nada. Essas pessoas são escravizadas todos os anos. Essas pessoas não podem sonhar. Aí nós caímos no mesmo discurso dos defensores desse povo. Não, nós não podemos entrar por isso não, por esse caminho não. Nós temos aí, vai ter sempre estas injustiças, porque as pessoas, aqueles que têm, querem ter sempre mais, aqueles que têm, querem ter sempre mais, e são escravos disso. Se você pensar friamente, a igreja de Deus, pelas pessoas que hoje são membros das igrejas, nós deveríamos ser um exército poderoso, um exército poderosíssimo. Nós devíamos ter igreja espalhada por todo lugar, ter obras sociais para todo lugar. Se não tivéssemos, eu estou falando genericamente, não tivesse a multidão de avarentos, que dão uma oferta, estão achando que estão fazendo demais para a casa de Deus. São escravos do dinheiro. Seu maior medo é um dia ficar pobre.
E as coisas não funcionam assim, porque se você serve fielmente a Deus, você vai prosperando, Deus vai abençoando, você vai prosperando, você vai construindo um castelo na rocha, aquilo não desmorona, porque a sua confiança está em Deus. Você não se torna escravo desse negócio. Nós não podemos, irmão, nos tornar, ter nenhum ídolo na nossa vida, a quem nós amamos igual a Deus ou mais do que Deus. Não. Não podemos, é disso que se trata. Jesus chama de louco o homem que disse: olha, eu vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, e amanhã vão pedir a tua alma. E Jesus diz, antes de Jesus iniciar essa parábola, ele diz: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui, sabendo que tudo que vem à nossa mão, que os nossos bens, foi Deus quem nos deu, e nós devemos zelar, nós devemos cuidar. Nós entramos tanto nessa influência, que nós compramos um terreno, construímos uma casa, ou construímos um prédio, e diz lá, está lá o meu prédio. A terra é do Senhor. A terra é do Senhor. Tudo é do Senhor. Se amanhã você começar a espirrar muito, você não tiver mais força de trabalho, por que vai fazer? É do Senhor. Por isso, o apelo de Jesus é que nós não tenhamos mais ninguém, nem Mamon, e nem outro ídolo, e nem mais ninguém ocupando o espaço de Deus. Eu sou de Deus, eu vou adorar Deus. Eu sou de Deus, eu vou servir a Deus. Eu sou filho de Deus, eu devo obediência e dependência ao meu Pai. Isso com consciência, com maturidade, sabendo quem é que nós servimos. Porque hoje é muito fácil a gente fazer aquele discurso que emociona as pessoas, e as pessoas saírem emocionadas e não conscientizadas. Acabou o fervor, acabou a emoção, acabou, começa tudo de novo. Somos dependentes de Deus. Vivemos numa sociedade consumista, numa sociedade capitalista, e essa sociedade tem as suas armadilhas. E nós devemos estar atentos, porque nós devemos servir só a Deus. No nosso coração, nós temos que ter entronizado só o Senhor, nosso Deus. Somente o Senhor adorarás, não terás outros deuses diante de mim. E Jesus vem reforçando essa palavra, diz: ninguém pode servir a dois senhores. Veja a vida, veja o exemplo que o próprio Jesus deu ao chamar os discípulos. Quando aqueles homens resolveram atender o chamado de Jesus, largaram tudo que estavam fazendo, mas era uma chamada especial, e isso tem um tempo para tudo. A gente começa, como eu disse esses dias, a gente começa no ministério e não sabe até onde vai chegar. Ninguém projeta quando eu não projetei quando começou que eu estaria aqui. Você não projeta que estaria aqui quando você começou? Projetou? Projetou, Zé? Não. À medida que a gente vai servindo, a gente vai desenvolvendo, Deus vai dando habilidade, Deus vai chamando, Deus vai capacitando, e a gente chega onde Deus quer que a gente chegue. Vamos servir a Deus, somente a Deus, somente a Deus, somente a Deus. Vamos ser radicais nesse negócio. A nossa vida é para servir a Deus, para ser bênção na vida dos outros, para abençoar a vida dos outros, para orientar a vida dos outros. Amém, irmão?
Então você não vale pelo que você tem. Você não vale pelo que você tem, você não vale pelo que você veste, você não vale pela forma que você fala. Porque Deus vê você de outra maneira. Ainda que ninguém, e todos tenham uma opinião diferente de você, Deus é quem te valoriza. É Deus quem valoriza você. Você vale pelo que Deus diz que você vale. E para Deus, você é filho. E Deus nunca tratou nenhum dos seus filhos de forma diferente, de forma diferenciada, de forma preconceituosa. Você é filho de Deus. Sirva a Deus como seu filho. Você pode receber essa palavra, irmão?